Meu nome é Lúcia, tenho 68 anos e mãos que já foram firmes como tronco de árvore. Mãos que moldaram pães, bordaram enxovais, levantaram filhos e seguraram a casa quando tudo ameaçava ruir. Naquela tarde, minhas mãos tremiam. O vapor da panela subia como um pequeno fantasma branco, desenhando no ar as lembranças que eu fingia não ver. A sopa borbulhava com o mesmo ritmo cansado do meu peito. Eu mexia com cuidado, como quem tenta conversar com algo vivo. Só eu e o caldo, só eu e o cheiro de alho que sempre trouxe paz para dentro desta cozinha. A casa estava carregada de silêncios. O tapete da sala tinha marcas de passos recentes, o sofá afundado na parte onde meu marido se sentava. Ele vivia ali, em ilha própria, cercado por controle remoto, copo d'água e o jornal dobrado. O relógio da parede se arrastava, e a cada segundo tinha a sensação de que o tempo pendia no prego por um fio. Desde que minha filha voltou a morar conosco, a casa desaprendeu a respirar. Porta que bate, armário que fecha com força, piadas que já não fazem rir, a chaleira que apita e provoca susto, os pratos que parecem pesados demais. Coisas simples viraram sinais de perigo. Eu contava passos. Eu contava o barulho dos talheres. Eu medi minha voz para caber entre duas paredes que já me achavam demais. O golpe veio sem aviso. Uma batida seca no alto da minha cabeça, um toque de metal que não cortou pele, mas rasgou algo por dentro. Não foi forte a ponto de me derrubar, mas suficiente para me fazer perder a colher e soltar um suspiro que não reconheci como meu. A concha estalou e escorregou pela borda da panela. Caiu no chão espalhando caldo e cenouras em fuga, como se procurassem a porta. O som da concha contra o azulejo ainda repicava quando a voz dela feriu a cozinha. Quem cozinha assim, mulher inútil? As palavras bateram no meu rosto com uma insolência que não tem idade. A voz de filha, numa frase que não pertence a nenhuma filha. Olhei na direção da sala como quem busca testemunhas. Meu marido não olhou para mim. Levou o polegar ao pequeno botão preto e, sem pressa, aumentou o volume da televisão. O narrador do programa de auditório falou mais alto, e uma plateia que eu não via bateu palmas no lugar dele. O barulho preencheu a casa com um tipo de alegria que não era para nós. Eu senti o sangue recuar, como se estivesse cansado de circular por dentro de um corpo que já não o aquecia. Minha filha virou as costas sem esperar resposta. Bateu a porta do quarto com a mesma força que usava quando tinha 15 anos e discutia por causa de uma saia curta ou do horário de voltar da festa. Só que agora ela tinha 40. A mão era adulta, as palavras eram adultas, a crueldade também. Fiquei plantada no meio da cozinha, olhando a sopa espirrar pequenos pontos de caldo no fogão. Peguei um pano, limpei a borda, abaixei o fogo. A rotina sempre me salvou. Lavei a concha como se estivesse lavando a ofensa. Mas a água escorrendo sobre o metal não levou embora o som. Ele estava grudado em mim. Tentei lembrar quando foi que a casa começou a esvaziar meus gestos de sentido. Talvez tenha sido quando ela perdeu o emprego e trouxe malas, caixas e mágoas sem nome para dentro do corredor. Talvez tenha sido muito antes, quando eu confundi amor com entrega total e me esqueci de ter fronteiras. Talvez tenha sido no dia em que meu marido trocou o diálogo pelos botões do controle remoto, ou em todos os dias nos quais eu calei, por medo de fazer pior. A vida raramente tem um único culpado. A vida é um novelo da cor do tempo. Voltei a mexer a sopa. Cada giro da concha tentou colocar a casa de volta no eixo. Pensei nas mãos dela quando nasceu, minúsculas, fortes, agarradas ao meu dedo como se o mundo fosse vento. Pensei nos primeiros passos que dei ao lado dos seus. Pensei nos bilhetes na lancheira, nos remédios medidos na colher, no primeiro namorado que eu desaprovei e, ainda assim, ofereci jantar. Pensei em quantas vezes eu disse não para mim e sim para ela. E em como, sem perceber, ela aprendeu que eu estava sempre disponível para ser moldada. Do quarto dela veio o som de uma gaveta, depois outra, depois algo arrastando no chão. O coração quis correr para abrir a porta e perguntar o que estava acontecendo, mas o corpo ficou ali, fiel ao caldo. Eu sempre fui fiel às panelas. Elas nunca me traíram. Elas nunca me lançaram frases que sangram. Entre uma mexida e outra, o ar ficou pesado, como se a casa respirasse devagar demais. Lembro que o sol batia de lado no azulejo da pia.
Eu gostava daquele pedaço de luz. Sempre que lavava as xícaras, deixava a espuma passear por ali, porque a luz fazia a simples água parecer festa. Naquela tarde, a luz parecia cansada. O brilho era um esforço. Enxuguei a borda do fogão com um cuidado exagerado, como se cada migalha removida me devolvesse 1 grama de dignidade. Ajustei a flor do fogo para que ficasse azul clara, precisa, do jeito que aprendi com minha mãe. E o som futuro que abriria a fissura ainda não tinha chegado. Meu marido tossiu 2 vezes e, como sempre, não buscou um copo d'água. Esperou que eu adivinhasse. Eu adivinhei. Peguei o copo, enchi, coloquei no apoio ao lado do sofá. Ele agradeceu com um gesto de queixo, como quem move uma pedra pequena. Sentei na beira da cadeira da cozinha e respirei. Eu estava pronta para mais uma tarde de remendos invisíveis. Não esperava que em 5 minutos a casa ganhasse a coragem que eu não tinha. O barulho veio do quarto dela. Um estalo grave, como se a madeira tivesse lembrado que é árvore e gritado de volta. Minha filha soltou um palavrão que não me atrevi a repetir nem para mim mesma. Meu marido levantou, meio a contragosto, baixou o volume da TV e veio ver. Foi por hábito que desliguei o fogo. Foi por prudência que arrumei o pano sobre o ombro. Foi por medo que demorei 2 segundos a mais na cozinha. Um atraso que, de tão pequeno, acabou definindo tudo. Quando cheguei ao corredor, ele já estava parado na porta do quarto dela, com a mão na maçaneta e o corpo inclinado para dentro, como se tivesse encontrado uma fronteira de gelo. Eu não via o que ele via. A luz do quarto estava acesa e a lâmpada vibrava, esse tremor fininho que só aparece quando a energia parece nervosa. Me aproximei com passos curtos, ouvindo o coração bater no pescoço. Se existisse um espelho no corredor, eu teria visto meu rosto mais velho do que ontem. Ele entrou de uma vez. Eu fiquei na soleira e entendi que a minha casa estava prestes a me contar uma verdade. Minha filha estava de pé diante do armário aberto. O lado esquerdo do guarda-roupa tinha caído. A porta enorme estava escorada na cama e o espelho do lado interno tinha rachado em linhas que lembravam um mapa antigo. As gavetas, antes atulhadas, estavam vazias no chão como bocas abertas. Sobre o colchão, uma pilha de roupas que não eram dela. Eram minhas. Vestidos, camisas, blusas que eu guardava há anos. O armário dela engoliu minha história e, numa tarde, cuspiu. Meu marido olhou para mim como se eu fosse a origem de uma tempestade que ele nunca soube ler. Então ficou paralisado. Eu não o culpo por ter parado. Eu também me paralisaria se me viesse de fora essa cena em que a casa rearranja suas peças sem pedir licença. Ele olhava para o chão, para as gavetas, para o espelho rachado, para as roupas em montes, até que percebeu a mala aberta ao lado da cama. Era a minha mala, aquela azul marinho que levei quando fui conhecer o mar com 42 anos. A mesma que guardei com carinho por ser símbolo de um dia em que me senti dona do meu corpo. Agora, a mala estava aberta e metade dela já era minha filha que ocupava, puxando blusas minhas e encaixando ali dentro, como quem empurra memórias para um lugar onde não se vê. Eu entrei. Senti no ar o cheiro de perfume antigo e poeira. Senti no peito a ponta de algo que há muito tempo pedia para nascer. Minha filha não me olhou. Pegou um vestido meu de tecido leve, aquele que meu marido dizia que me deixava com cara de domingo, e jogou dentro da mala sem cuidado. Então falou sem raiva, com frieza que me assustou ainda mais. Isto aqui não te serve. Isto aqui ocupa. Isto aqui é passado. Vamos colocar ordem nesta casa. A palavra ordem, dita por quem bagunçou minha vida por dentro, entrou como navalha silenciosa. Minha boca abriu para dizer não, mas veio um sim antigo, o sim que eu aprendi para não causar dano. Me aproximei, estendi as mãos para resgatar uma blusa e ela bateu de leve no meu pulso, como quem espanta mosquito. Não toca, mãe. Deixa que eu faço. A frase tinha um tom que toda mãe reconhece. Não era uma filha cuidando da mãe. Era uma filha se apropriando da casa da mãe como quem ocupa território abandonado. Olhei a cama coberta dos meus tecidos. Reconheci o vestido de flores miúdas que usei no batismo do meu neto e ao qual ela não foi. Reconheci a camisa azul de bolas brancas que meu marido sempre implicou, dizendo que me deixava parecendo professora chata.
Reconheci a blusa vinho que usei quando minha melhor amiga me fez rir até chorar depois de uma notícia ruim. Cada peça tinha uma lembrança, e a mala aberta era um buraco escuro que não respeitava nenhuma delas. Eu senti uma vertigem, como se estivesse prestes a cair dentro de um poço alto e estreito. Foi então que aconteceu. Não foi grito, não foi empurrão, não foi o tipo de gesto que aparece nos noticiários. Foi o ato mais quieto e mais definitivo que meu corpo encontrou. Caminhei até a estante pequena, onde ela guardava algumas coisas, e puxei uma caixa de madeira que estava escondida ali desde que ela chegou. Eu sabia da caixa porque as mães sabem. O que eu não sabia era que a caixa era a senha de uma coragem que eu não lembrava de ter. Coloquei a caixa sobre a cama, empurrei as roupas para o lado e abri com os dedos que já não tremiam. Dentro, havia contas atrasadas em meu nome, cartões vazios que foram meus e não eram mais, um molho de chaves desconhecidas, cartas de cobrança endereçadas a mim e, no fundo, um documento assinado com a minha assinatura torta, transferindo para ela a autorização de retirar dinheiro da nossa conta conjunta. O papel cheirava a gaveta fechada. O papel me contou que eu estava sendo esvaziada com penadas que não foram minhas. Meu marido olhava ora para mim, ora para a caixa, ora para ela. O rosto dele começou a descer, como quando alguém percebe que o chão que pisa tem areia. Minha filha se aproximou da cama, colocou a mão na caixa e tentou fechá-la. Eu segurei a tampa. Olhei bem nos olhos dela e vi uma menina. Por um segundo, vi uma menina. Logo depois, a armadura adulta voltou. Ela disse que eu não entenderia, que estava fazendo isso para o nosso bem, que eu não sabia administrar nada, que ela só queria organizar o caos, que eu sempre fui fraca com números, que a casa precisava de uma cabeça prática. Na frase casa precisava, teve um eco que veio do corredor. Minha casa precisa de mim, pensei sem coragem de falar em voz alta. Minha mão então fez o que não fazia há décadas, buscou a firmeza. Puxei a caixa para mim e retirei de dentro o documento com minha assinatura falsa e os cartões. Coloquei tudo no avental. O velho avental de listras que me acompanhou por tantos anos. Minha filha avançou um passo. Meu marido segurou o ombro dela com uma delicadeza que ele raramente usa. Não para defendê-la ou me defender, apenas para pedir que ela ficasse imóvel como ele. O silêncio no quarto era a presença do juiz que eu nunca levei a sério dentro de mim. Deixei a caixa sobre a cama. Respirei fundo, recolhi as roupas que eram minhas com movimentos determinados e, uma a uma, devolvi ao meu armário, ao meu lado da casa. Cada peça recolocada no cabide foi um tijolo de volta ao lugar. Minha filha começou a falar mais alto, a dizer que eu estragava tudo, que eu não era capaz de pensar no que era melhor para todos, que eu me prendia a coisas inúteis. Eu não respondi. Fui colocando as blusas nos lugares onde o tempo as guardou. A cada gaveta que eu fechava, eu sentia como se uma porta antiga se abrisse, lenta, mas inevitável. Quando terminei, olhei para a mala, encerrei a mala e arrastei para baixo da minha cama, onde sempre dormiu. Não o fiz com raiva. Fiz como quem devolve um peixe ao rio. Meu marido estava com os olhos úmidos, sem permitir que caíssem. Ele ainda não sabia de que lado da ponte iria ficar. Encostou na cômoda e me observou. Eu estava de pé, em minha própria casa, como há muito não ficava. Não era um triunfo. Era um luto pela mulher que eu tinha abandonado, com minha própria permissão. Voltei à cozinha e liguei o fogo. O caldo ainda estava morno. Girei a concha com doçura e a sopa respondeu com pequenas bolhas que soavam como desculpas. Coloquei um pouco de sal, acertei a salsinha, provei, fechei os olhos. O gosto estava familiar. Às vezes, o mundo ruindo ao lado torna mais nítido o peso de um tempero. Coloquei os pratos na mesa, 2 fundos e um raso. Foi hábito que me fez colocar 3. Depois, retirei o terceiro prato. Deixei apenas 2. O gesto me assustou. Senti como se tivesse apagado uma vela e, no escuro, anunciado um caminho. Foi quando as lágrimas finalmente saíram. Não por causa da concha na cabeça, não por causa do documento falso, não por causa do armário. As lágrimas vieram por uma imagem que me povoou de repente. Eu, com 30 anos, segurando minha filha, ainda criança, em uma cozinha apertada, penteando seus cabelos com dedos úmidos, prometendo a ela que jamais a deixaria sozinha.
Eu cumpri a promessa com tanta fidelidade que esqueci de prometer a mim mesma que eu também não me deixaria sozinha. Enxuguei o rosto com as costas da mão, servi os 2 pratos e esperei. Eu ainda era a mulher que põe comida na mesa, mesmo quando a mesa se torna tribunal. Quando eles vieram, a sala parecia ouvir nossos passos. Sentamos. Ele pegou a colher como sempre, mexeu a sopa no prato antes de levar à boca, como se precisasse ver a paisagem do caldo antes de provar a cidade de sabores. Minha filha ficou em pé por um instante, me olhando como quem mede um território que achava conquistado. Sentou depois, com uma força que arrastou a cadeira para trás. O som do arrasto foi um risco de giz no quadro. Eu respirei para dentro. Comemos em silêncio. A colher batia na borda e cada toque era um sino. O cachorro do vizinho latiu 2 vezes. A rua se moveu lá fora, a vida continuou acontecendo e, mesmo assim, eu sabia que algo de fundamental tinha sido deslocado dentro desta casa. A sobremesa foi uma laranja compartilhada, que descasquei com cuidado, fazendo a fita de casca sair inteira, porque minha mãe acreditava que isso dá sorte. Dividi em gomos e deixei um prato com 3 gomos para cada um. Minha filha não tocou na laranja. Meu marido comeu 2 gomos, empurrou o terceiro com o garfo para mim. Eu aceitei. Gosto de laranja. Ela levantou bruscamente, disse que precisava sair, que tinha muito o que fazer. Pegou a bolsa e a chave que, descobri depois, era a réplica da chave principal da casa. Quando a porta bateu, o barulho cortou a tarde ao meio. Eu e ele ficamos sentados, um de frente para o outro e uma bacia de silêncio no meio. Ele começou a falar com frases curtas. Disse que não sabia, que não tinha visto, que achava que eu estava exagerando nas minhas suspeitas, que acreditou que ela estava tentando ajudar, que não queria a casa em guerra, que não tinha forças para a briga. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando terminou, soltei a frase mais sincera que tive coragem de dizer em anos. Nós 3 já estamos em guerra faz tempo e eu venho perdendo todos os dias. Ele baixou a cabeça, mexeu no guardanapo, pediu desculpas de um jeito sem jeito. Desculpas não consertam o passado, mas às vezes abrem janelas que estavam pintadas. Lavei os pratos lentamente. A água era morna e a espuma fazia desenhos leves. Meus dedos recuperaram a memória dos gestos bons. Atrás de mim ouvi o som de passos indo e vindo. Meu marido estava inquieto. Perguntou se eu precisava de ajuda. Respondi que não, era mentira. Eu precisava de ajuda para aprender a me ouvir. Ninguém poderia fazer isso por mim. Desliguei a torneira e por um instante a casa ficou tão silenciosa que ouvi o relógio mastigando os segundos na parede. Olhei ao redor. Vi as flores murchas no vaso. Vi o pano de prato gasto. Vi a fotografia antiga presa na geladeira com um ímã em forma de coração. A mulher da fotografia ainda morava em mim. Tive vontade de chamá-la pelo nome. Lúcia, venha, volte. Eu abri a boca e disse em voz baixa, apenas o suficiente para que eu me ouvisse. Eu estou aqui. A noite chegou devagar, acendendo, do lado de fora, as luzes que fazem a rua parecer mais bonita do que é. Eu sempre gostei do instante em que os postes piscam antes de decidir brilhar. É como se perguntassem a si mesmos se vale a pena. Sentei na mesa com um caderno. Fazia anos que não escrevia nada que fosse meu. Escrevia listas de compra, recados para a vizinha, avisos de remédios, mas não escrevia palavras nascidas do meu próprio pensamento. A caneta parecia pesada. Ainda assim, puxei de dentro de mim um pedaço de coragem nova e comecei. Escrevi a data. Escrevi 3 frases. Eu, Lúcia, vou aprender a dizer não. Eu, Lúcia, vou recuperar minhas chaves. Eu, Lúcia, não vou assinar papéis que não entendo. As 3 frases ficaram ali como 3 sementes no prato. O papel absorveu a promessa com uma sede que me comoveu. Meu marido se aproximou e perguntou que papel era aquele. Eu deslizei o caderno para longe, como quem protege um pássaro. Não é nada, disse. Ele não insistiu. Sentou no sofá, colocou um jogo de futebol antigo para assistir, como se as partidas de ontem tivessem melhores regras do que a vida de hoje. Fui até o quarto e peguei a caixa onde guardo documentos. Conferi todos, um a um, com a atenção que sempre deu jeitos de fugir de mim. Percebi pequenos vazios, sobrescritos fora de lugar, assinaturas que não combinavam com meu pulso. Senti o rubor subindo pelo rosto, não de vergonha, mas de reconhecimento.
Nada acontece de uma vez só. A ruína também é feita de delicadezas mal intencionadas. Voltei à sala com a caixa nos braços, sentei no chão e comecei a separar contas, talões de cheque antigos, cartas dos bancos. Meu marido tirou os olhos da televisão e, pela primeira vez em muito tempo, se abaixou comigo, pousou a mão devagar sobre os papéis e perguntou o que procurávamos. A pergunta foi bonita porque tinha a palavra nós. Procuramos minha vida, respondi. Ele sorriu sem graça, como quem pede licença para entrar de volta. Ficamos nessa conversa muda por alguns minutos, apenas passando papéis, criando pilhas, descobrindo anotações que eu nem lembrava. Entre uma fatura e outra, encontrei o comprovante da nossa lua de mel. Um hotel simples, 2 noites, café da manhã incluído, um carimbo com data. Mostrei a ele. Ele fez um gesto de surpresa e algo no olhar se acendeu. Nossa lua de mel tinha um recibo. Nosso amor, eu não sabia também. Na noite, a chave girou. A porta abriu com um movimento que eu reconheci até de olhos fechados. Minha filha entrou sem pressa, com a ousadia de quem tem casa e com a distância de quem não quer conversa. A luz da sala pegou de cheio o brilho do brinco novo. Eu soube que era novo, porque conheço os objetos dela como um arqueólogo conhece suas peças. Ela olhou para nós dois no chão, olhou para a caixa, olhou para o caderno sobre a mesa, onde eu havia esquecido minhas 3 frases. Foi até a mesa, leu sem tocar, riu. Não foi uma risada escandalosa, foi uma risada pequena, de canto de boca, aquela que carrega uma pergunta escondida. Mãe, para que isso? Mãe, a essa altura? Mãe, você não vai aprender agora o que não aprendeu em décadas. As risadas pequenas costumam ferir mais. Eu me levantei. Não com raiva, com presença. Fiquei de pé no meio da sala e a convidei para sentar. Ela jogou o corpo no sofá como quem joga uma carta ruim. Eu disse que precisávamos conversar. Ela disse que estava cansada. Eu disse que entenderia o cansaço depois, mas agora precisava que me ouvisse. Ela disse que eu falava como uma professora antiga. Eu disse que, talvez, fosse a primeira vez que eu me dava o direito de ensinar alguma coisa à minha própria família. Ela revirou os olhos, mas manteve-se calada. Meu marido desligou a televisão. A casa percebeu que ficaria de pé sem o ruído de fundo. Falei com frases simples, como quem anda em piso de pedra lisa. Disse que eu sabia da caixa, dos documentos assinados sem minha presença, dos cartões usados em meu nome, das chaves multiplicadas. Disse que eu conhecia o meu armário e que meu corpo sabia o peso e o tecido de cada roupa, e que nenhuma roupa minha deveria ser empurrada para uma mala sem que minhas mãos a dobrassem com a delicadeza que a memória exige. Disse que eu não era inútil, que eu talvez tivesse sido boa demais em esquecer de mim, e isso confundiu as fronteiras. Disse que eu estava disposta a perdoar muita coisa, mas não estava disposta a continuar desaparecendo dentro da minha própria casa. Minha filha arregalou os olhos, como quem escuta uma língua nova. Depois, levou a mão aos cabelos e fez um coque apressado, seu gesto de defesa preferido. Disse que eu estava exagerando. Disse que tudo o que fazia era para o meu bem. Disse que eu nunca soube administrar a vida prática e que ela sempre foi a que administrou o que ninguém mais queria administrar. Disse que o dinheiro era só dinheiro e que roupas eram só roupas. Respondi que eu não queria mais ser administrada. Respondi que eu era mais do que roupa, e mais do que saldo, e mais do que alguém a ser cuidada como se fosse um objeto. Respondi que eu estava viva e lúcida, e que o amor não teria mais autorização para funcionar como justificativa para usurpar lugar. Ela levantou. Andou de um lado ao outro da sala, olhou para as paredes, para as fotografias, para os livros. Pegou um porta-retratos com a foto dela aos 7 anos, com 2 dentes faltando e um sorriso que cabia ao mundo. Por um segundo, a rigidez do seu corpo cedeu. Por um segundo, eu a vi como vejo quando durmo e sonho com a infância. Ela devolveu a foto ao lugar, respirou e disse que iria dormir, porque de manhã tinha coisas a resolver. Acrescentou que traria um amigo no dia seguinte para consertar o armário. E pediu dinheiro. Pediu como quem pede sal. Pediu como quem tem direito. Eu disse que não. A palavra atravessou a sala, foi bater na janela e voltou para mim como um pássaro assombrado. Eu a recebi, eu a acolhi, era minha.
Fazia tempo que pedia casa. O rosto dela se fechou. Ela disse que eu estava me tornando uma pessoa amarga. Eu disse que eu estava me tornando uma pessoa que existe. Disse que a partir de agora haveria regras, que as chaves extras seriam devolvidas, que nenhum papel seria assinado sem leitura e conversa, que o meu armário seria meu, que ela poderia ficar conosco enquanto reorganizava a vida, mas isso envolveria respeito às fronteiras. Falei tudo sem elevar o tom. A voz firme não é grito. A voz firme é uma linha reta no mapa. Ela quis discutir. Eu não discuti. Encaminhei-me até a cozinha, preparei um chá, e o cheiro de camomila foi unindo as peças quebradas do ar. Servi a mim e a meu marido. Ofereci a ela também. Ela recusou com um gesto impaciente. Foi dormir sem dizer boa noite. A porta do quarto se fechou. O corredor ficou com uma sombra que parecia desenhada a lápis. Eu me sentei novamente, com a caneca quente entre as mãos. Um calor se espalhou pelos dedos, subiu para os pulsos, foi até o peito. Pensei que talvez eu pudesse dormir. Pensei que talvez o sono chegasse como um cobertor, mas a mente, quando percebe liberdade, gosta de ficar acordada. Fui até a janela. Olhei as janelas dos prédios vizinhos, cada uma com sua novela particular. Havia uma moça que dançava com fones. Havia um homem que fazia alongamento impossível. Havia uma criança vestida de super-herói pulando no sofá e uma mãe correndo atrás com um sorriso cansado. Havia um casal calado, com pratos sobre a mesa e uma televisão ligando e desligando sem que ninguém olhasse. Cada janela é uma pequena igreja. Cada janela tem seu santo e seu pecado. Eu respirei como quem reza. Agradeci por ainda estar aqui para assistir a este teatro de luzes domésticas. Prometi a mim que, no dia seguinte, iria até o banco. Prometi que ligaria para uma amiga. Prometi que traria flores novas para a cozinha. Prometi que mudaria a toalha da mesa só para lembrar que a vida aceita recomeços discretos. Quando me deitei, meu marido já dormia. O ronco dele era uma canção que eu aprendi a detestar e depois voltei a amar porque significava presença. Deitei de lado, olhei para o teto e vi uma rachadura fina que eu não conhecia. A casa inteira tem pequenas rachaduras que a gente só vê quando passa a mão. Eu passei a mão por dentro. A fissura aberta naquela tarde tinha um desenho. Não era uma ferida qualquer, era uma estrada. Talvez estreita, talvez longa, mas uma estrada. Fechei os olhos, abracei o travesseiro e permiti que a primeira noite da minha nova vida viesse sem barulhos desnecessários. Acordei antes do sol. Sempre fui boa de manhã. Minha mãe dizia que a aurora pertence às mulheres que levantam a casa. Levantei, vesti uma roupa simples, prendi o cabelo num coque e fui direto ao quarto dela. Bati. Não respondeu. Bati de novo. Entrei. Ela dormia com o rosto meio escondido pelo lençol, como quando era menina e tinha medo do vento. O armário ainda ferido me olhava com olhos de madeira. Fui até a gaveta, peguei as chaves extras e trouxe para a cozinha. Coloquei em cima da mesa, 3 chaves iguais. O metal brilhou como pequena vitória. Fiz café, arrumei a mesa, cortei o pão. Deixei um bilhete para ela sobre a toalha. 2 linhas. Haverá novas regras. Conversamos às 10. Fui ao banco. O caminho até o banco atravessou uma praça onde as árvores ainda tinham orvalho. Senti vontade de sentar e ouvir os pássaros como quem ouve conselhos antigos. Mas se eu parasse, talvez não levantasse. Segui. No banco, a moça do atendimento tinha unhas azuis. Gostei das unhas. Disse a ela que precisava bloquear cartões, rever assinaturas, atualizar senhas. Ela falou com calma. Eu respondi com calma. Houve um momento em que minha voz falhou. Ela olhou para mim com uma gentileza que me pareceu uma dádiva. Chamou a gerente. A gerente era jovem, tinha um lenço colorido no pescoço e uma competência que enchia a sala. Em 1 hora, fizemos o que eu evitava há anos. O sistema às vezes é mais humano do que as pessoas. Saí com a pasta sob o braço, um papel com protocolos e a sensação de que alguém me devolveu minha pele. Comprei flores no caminho de volta. Margaridas. Gosto de coisas simples. A moça da banca amarrou as flores com um cordel e me desejou bom dia como se desejasse coragem. Cheguei em casa e encontrei minha filha na mesa, o bilhete ao lado da xícara. Ela não tinha tomado café. Estava com o olhar fixo em algum lugar entre a porta e o relógio. Sentei.
Coloquei as flores num jarro com água. O cheiro fresco de verde espalhou a manhã. Ela pigarreou. Eu pigarreio em silêncio. Ela disse que tinha lido meu bilhete. Eu disse que sim. Ela disse que não tinha entendido a necessidade de regras. Eu disse que a necessidade é o que nos mantém de pé. Ela perguntou se eu tinha ido ao banco. Eu disse que sim. Ela perguntou se eu havia bloqueado alguma coisa. Eu disse que havia bloqueado a mim mesma por muito tempo e que isso eu estava finalmente desbloqueando. Ela sorriu de lado, mas não encontrou lugar para ironia naquele espaço novo da casa. Expliquei o funcionamento das novas chaves. Expliquei o limite do uso da conta. Expliquei que a minha assinatura valia. Expliquei que a casa tinha um ritmo e que, se ela quisesse ficar, respeitaria esse ritmo. Disse que eu estava disposta a ajudá-la a se reerguer, a procurar trabalho, a estabelecer um plano. Disse que eu a amava, mas não aceitaria mais que esse amor servisse para me apagar. Ela disse que eu estava fazendo chantagem emocional. Eu disse que estava exercendo amor próprio. Amor próprio, repeti devagar, para ver como as sílabas ficavam dentro da minha boca. Ficaram bem. Nesse instante, meu marido apareceu, já vestido, com o cabelo ainda úmido. Ele ficou na porta, sem saber se participava ou não. Eu chamei. Disse que aquele era um assunto da casa. Disse que nós três precisávamos ouvir, falar, anotar, combinar. Ele sentou. Minha filha cruzou os braços. Eu deixei os meus sobre a mesa, abertos. A postura diz mais do que um parágrafo inteiro. Repeti as regras com calma. Havia um momento em que senti vontade de chorar. Não chorei. Troquei o choro por ponto final. Minha filha levantou a voz. Eu mantive a minha estável. Ela alterou os argumentos. Eu devolvi com a verdade que tinha. Quando a conversa terminou, não havia vencedores. Havia uma mesa com flores novas e 3 pessoas um pouco mais expostas ao sol. Ela saiu batendo a porta de novo. Desta vez, o barulho não me desmanchou. Meu marido ficou sentado, como quem recebeu a notícia de que o inverno vai demorar mais uns dias, mas a primavera virá. Ele disse que estava orgulhoso de mim e, em seguida, ficou sem jeito por ter usado essa palavra depois de tantos anos de ausência. Eu agradeci. Não era hora de cobrar atrasos, era hora de notar presenças. Levantei, fui até a cozinha e preparei a sopa do almoço com um gosto de começo. O som da concha batendo na borda da panela agora me lembrava o som de alguém batendo a porta por dentro, pedindo para sair. Eu abri. Naquele mesmo dia, dei o primeiro telefonema que vinha adiando havia meses. Liguei para Dona Teresa, minha vizinha antiga, com quem troquei tantas receitas e confidências. Ela atendeu com a voz atenta de quem não perde um detalhe. Contei a ela em linhas largas o que estava acontecendo. Não entrei em detalhes que não me serviriam. Ela ouviu. Quando terminei, ela disse 2 frases. Estou aqui. Venha tomar café à tarde. As 2 frases puseram de pé algo que estava despencado. Às 4, eu bati na porta de Dona Teresa com um bolo simples que assei para justificar a visita. Ela me recebeu com um abraço quente. Abraços também têm temperatura. A sala dela cheirava a café passado na hora e a pano limpo. Eu sentei, contei mais um pouco, ouvi também. Ela falou do marido que partiu anos atrás, falou do filho que mora longe, falou da coragem repetida todos os dias. Falou das mulheres que levantam a si mesmas como quem levanta uma casa. Saí de lá com uma sensação que fazia tempo não sentia. Eu não estava só. Às vezes, o que existe do outro lado da parede é exatamente o que salva. Voltei para casa ao entardecer. A luz pousava suave no corredor. Encontrei minha filha na sala. Ela segurava a mala azul marinho. Não havia roupas dentro. Havia papéis. Eu reconheci alguns. Documentos do banco, contas, contratos. Ela disse que queria conversar novamente. Sua voz estava sem a armadura de ferro. Eu disse que sentasse. Ela colocou a mala no chão, respirou fundo e disse que se sentia fracassada. Que tudo se desarrumou quando perdeu o emprego, que não soube pedir ajuda sem tentar mandar, que fazer bagunça do lado de fora dela sempre foi o jeito que encontrou para não encarar a bagunça dentro. Eu ouvi. Ela disse que tinha medo de virar ninguém. Eu disse que ela jamais seria ninguém enquanto tivesse coragem de olhar para si. Ela chorou. Eu não fugi do choro dela. Eu não a consolei de imediato. Segurei sua mão, que era a mão de uma mulher que pode aprender outra maneira. O perdão é uma árvore que precisa de água todos os dias, mas a semente pode ser colocada num minuto.
Terminamos a conversa com um acordo escrito, sem formalidades frias. Eu peguei o caderno e desenhei uma pequena lista. Metade da lista era minha, metade era dela. Compromissos miúdos. Não pegar dinheiro meu sem falar. Não esconder medo com agressividade. Não abrir meu armário sem mim. Não abrir a boca para me rebaixar. Procurar trabalho juntas em 2 dias. Ir ao banco resolver o que ainda faltava. Fazer o jantar de sábado em silêncio bom. Escrevemos as assinaturas de modo tímido. O papel ficou bonito. Guardamos na gaveta da sala, ao lado de fotografias que merecem companhia melhor do que contas vencidas. À noite, preparei a sopa de novo. Gosto de repetir receitas quando a alma precisa aprender um novo gesto. Mexi a panela com calma, e a casa ouviu. A concha tocou de leve a borda e me devolveu um som que já não feriu. O som era apenas som. Olhei para o fogão, para a mesa, para a janela. Eu estava no lugar de sempre. Eu era outra. O mundo quase nunca nos dá fanfarras quando mudamos de verdade. O mundo é econômico com trombetas. Mas dentro de mim, algo tocou uma música tão discreta quanto firme. Uma canção de começo. Naquela madrugada, acordei com sede. Fui até a cozinha. A luz baixa cobria a pia de um amarelo pequeno. Peguei um copo, enchi de água, bebi em goles lentos. Encostei as 2 mãos na madeira da mesa. A textura áspera me lembrava que as coisas têm corpo. Eu também. Me aproximei da janela e escutei o vento. O vento tinha um tom diferente. Talvez fosse só impressão. Talvez fosse o mundo se ajeitando para a nova mulher que eu estava me autorizando a ser. Olhei para a porta do quarto da minha filha, que respirava do outro lado. Sussurrei o nome dela no ar, como se o ar fosse correio. Depois sussurrei o meu. Deixei os 2 nomes pendurados no teto, como roupas que secam. Voltei para a cama com uma certeza humilde. A certeza de que a ofensiva de uma concha pode doer mais do que deveria, mas que o que nos define é o que fazemos depois que a dor passa. O barulho forte que sacudiu a casa naquela tarde não foi apenas o armário caindo ou o documento rasgado por dentro. O barulho forte foi o som da minha decisão empurrando a porta. Eu a abri. E, mesmo que amanhã eu sinta medo de novo, existe agora, na sala, uma jarra de margaridas que me lembrará do primeiro sim que eu dei a mim mesma depois de anos de silêncio. A manhã seguinte amanheceu com um azul limpo na janela e um nó na garganta. Eu sempre acreditei que o céu claro era um aviso de que as coisas dariam certo. Naquele dia, o azul parecia pedir trabalho, não promessa. A chaleira cantou na hora exata. O cheiro de café fez a cozinha lembrar quem éramos antes do peso dos dias. Coloquei 2 xícaras sobre a mesa, uma para mim, outra para ele. A terceira eu deixei dentro do armário, no lugar de sempre. O corpo aprende onde guardar o que não cabe mais na mesa. Meu marido entrou de passos leves. Carregava no olhar uma mistura de culpa e alívio. Sentou de frente para mim. Agradeceu o café com uma inclinação de cabeça. Eu reparei na mão dele segurando a xícara. Mão forte, dedos grossos, unhas limpas. Era a mesma mão que, por anos, apontou para a televisão como quem apontava para um farol e me pedia silêncio enquanto o apresentador falava. Naquela manhã, a mão tremia um pouco. O silêncio não era mais uma ordem. O silêncio era um espaço para colocar palavras. Ele disse que dormiu mal. Disse que ficou lembrando a cena do armário, da mala, da caixa, das chaves. Disse que custou a entender como chegamos ali sem ver. Eu respondi que enxergamos sim, mas desviamos os olhos por medo de perder a paz. Ele concordou. Pediu perdão com uma voz que parecia nova. Perguntou o que eu queria dele. Eu respirei fundo, segurei a xícara com as 2 mãos e disse que queria verdade e presença. Não queria julgamentos, nem discursos prontos, nem heroísmos atrasados. Queria que ele se levantasse junto comigo. Queria que ele me visse. Queria que ele dissesse meu nome sem apenas me chamar de mulher. Ele abaixou os olhos e sorriu curto. Lúcia, ele disse. A cozinha ficou mais iluminada com meu nome dito assim. Antes das 10, a campainha tocou. Era o amigo que minha filha prometera trazer para consertar o armário. Um rapaz alto, gentil, cheiro de serragem, olhar claro de quem sabe ouvir madeira. Cumprimentou com respeito. Perguntou onde ficava o quarto. Eu o conduzi pelo corredor. Minha filha apareceu logo depois, com o cabelo preso e o rosto sem maquiagem.
Parecia mais jovem sem aquelas sombras que costumava passar para esconder marcas de noites inquietas. Cumprimentou o rapaz com a segurança de quem manda. Cumprimentou a mim com a formalidade de quem é recém-chegada na própria casa. O rapaz examinou o armário, mediu, tocou as ferragens, testou dobradiças, avaliou a parede. Disse que a base estava cansada e que seria preciso reforçar. Disse que o espelho rachado poderia ser substituído, mas que antes de trocar o espelho era preciso endireitar a alma do móvel. Gostei da frase. Um móvel precisa de alma reta para segurar o rosto da gente. Ele fez um orçamento simples, justo. Eu aceitei. Minha filha franziu a testa, como quem perdeu o poder de decidir sem consultar. Eu assinei com calma. O rapaz sorriu, agradeceu e prometeu voltar no fim da tarde com as peças. Enquanto ele saiu para buscar material, eu e ela ficamos sozinhas no corredor. O ar do corredor tem aquela temperatura de lugares que esperam. Ela cruzou os braços. Eu deixei os meus soltos. Ela disse que eu havia tomado a frente como se ela não existisse. Eu respondi que a frente é minha quando a casa é minha. Disse isso sem dureza. Dureza eu aprendi durante anos. Agora eu queria firmeza. Firmeza é uma pedra que se apoia sem ferir. Fui à cozinha preparar o almoço. A faca cortando cebola desenhou no ar um perfume que sempre me acalma. Arroz, feijão, carne com molho, salada de folhas verdes, tomates cortados em 4. A simplicidade me devolve chão. Minha filha entrou na cozinha, puxou uma cadeira, sentou, passou os olhos pelas panelas e disse que precisava de dinheiro para uma conta atrasada. Não falou, por favor. Não disse quanto. Não explicou. O pedido veio na forma de uma ordem antiga. Eu me lembrei das minhas 3 frases no caderno. O corpo todo quis dizer sim por costume. A boca falou não por decisão. Ela riu da minha coragem e disse que eu estava sendo cruel. Eu disse que cruel era me tomar por garantida e me apagar como quem apaga uma lâmpada quando o dia clareia. Ela ficou vermelha, levantou, saiu. A panela continuou a ferver. O almoço não sabe adiar imprevistos. Servimos nós 3 à mesa. O prato dela ficou um pouco mais distante. O meu marido tentou conversar sobre o jogo da noite anterior. Eu deixei. O cotidiano também ajuda a curar. No meio da conversa, minha filha disse que tinha uma entrevista de emprego à tarde. A notícia veio como um copo de água. Eu perguntei o horário, perguntei o endereço, perguntei se queria que eu a acompanhasse até o ponto de ônibus. Ela disse que não era criança. Eu respondi que eu sabia, mas que gostar de acompanhar não tem idade. O olhar dela amoleceu 1 milímetro. Disse que preferia ir sozinha. Eu respeitei, desejei sorte. Ela não respondeu. Terminou a comida mais rápido que nós e foi para o quarto se arrumar. Quando a porta bateu de leve, meu marido soltou o ar que segurava. Disse que nunca a tinha visto tão sem defesas. Eu respondi que a força às vezes se camufla no controle. Disse que o controle dela sempre foi uma espécie de armadura para esconder o medo. Disse que, se ela aceitasse olhar para dentro, poderia descobrir uma mulher melhor do que a que nos feriu. Ele assentiu, colocou mais feijão no prato, mergulhou o pão no molho e me olhou com um carinho que fazia tempo não cabia na mesa. Passei a tarde organizando papéis, criei pastas, etiquetei. Devolvi à gaveta apenas o necessário. Liguei para o banco de novo para confirmar bloqueios. Falei com a moça das unhas azuis. Disse que estava tudo certo. Agradeci pela paciência do dia anterior. Ela desejou boa sorte de novo. A voz dela virou um amuleto discreto. Em seguida, liguei para Dona Teresa para marcar a visita de domingo que prometia a nós 2. Ela prepararia bolo de fubá. Eu levaria goiabada. Combinamos assim. Pequenos acertos me salvam da tentação de grandiosidades. No fim da tarde, o rapaz voltou. Bateu, entrou, desmontou os parafusos, trocou a base, reforçou o apoio, trocou o trilho, retirou o espelho estilhaçado e mediu para o novo. Eu fiquei olhando aquele trabalho com a reverência que tenho pelos ofícios. Quem aprende um ofício salva casas, salva corpos, salva dias. O som da furadeira era forte, mas não eram ruídos que borravam a alma. Era som de concerto, era som de promessa. Em pouco mais de 1 hora, o armário estava firme. O espelho novo viria no dia seguinte. Ele limpou a serragem, recolheu as ferramentas e me explicou como cuidar melhor do móvel. Eu agradeci. Ele sorriu. Eu paguei.
Ele foi embora deixando um rastro bom de madeira viva. Minha filha ainda não tinha voltado. O céu começou a escurecer. Coloquei água para ferver. Fiz chá. Posicionei as margaridas num lugar com mais luz. Abri a janela para o vento girar à tarde. Sentei e escrevi no caderno. Escrevi sobre o armário, escrevi sobre o conserto. Escrevi sobre o que consertamos por fora, quando o que precisa mesmo é de ajuste por dentro. Escrevi que o espelho novo chegaria e que, quando eu me olhasse, gostaria de me reconhecer. Escrevi que eu prometia a mim mesma nunca mais trocar palavras por silêncios que me matam devagar. A campainha tocou. Era ela. Entrou apressada, o rosto corado, os olhos úmidos. Tirou os sapatos na sala, como fazia quando criança para não sujar o tapete. Eu entendi o gesto como um pedido de entrada. Perguntei como tinha sido. Ela disse que tinha sido ouvida. Disse que a vaga era simples, mas honesta. Disse que pediram uma resposta no dia seguinte. Disse que não sabia se tinha coragem de voltar a começar. Eu disse que recomeçar é mais difícil que começar. Eu disse que recomeçar pede humildade, pede fôlego, pede verdade. Eu disse que estava ao lado dela para o que fosse digno. Ela assentiu. Sentou. Chorou de novo, desta vez sem esconder. Eu segurei a mão dela e não soltei até o choro ficar manso. À noite, preparei uma sopa leve. Não queria repetir o cardápio por símbolo fácil. Queria sopa porque sopa acolhe. Mexi o caldo devagar. Senti a concha tocar a borda e não doeu. Chamei os dois. Sentamos. Oramos em silêncio. Agradeci por um fio de esperança à mesa. Enquanto comíamos, a luz acabou por alguns minutos. Ficamos em penumbra. Meu marido buscou uma vela na gaveta. Eu acendi. A chama pequena fez sombras nas paredes e nos nossos rostos. Olhei para minha filha à luz da vela e a vi como se vê alguém pela primeira vez. Uma mulher com medo, uma mulher capaz de coragem, uma mulher que precisa quebrar velhas armaduras para caber na vida. Quando a luz voltou, lavei as panelas. A água corria e, por um momento, me lembrei do dia em que ela nasceu. A chuva naquela manhã insistia nas telhas. Eu estava com 30 anos e uma força que desconhecia. Levei 13 horas para trazê-la ao mundo. Saí do hospital com os braços cheios e as pernas bambas. Eu achava que a maternidade era um vestido que se vestia e pronto. Levei anos para entender que a maternidade é um tecido que a vida vai costurando e descosturando o tempo todo. Nem toda costura é bonita, nem todo remendo é invisível. Ainda assim, o tecido protege. Na madrugada, a casa dormiu. Eu fiquei um pouco mais na sala, olhando a fotografia de família na prateleira. Eu, ela, ele, um cachorro que já partiu, um quintal que já não é nosso. A fotografia congelava um instante em que nossas pontas pareciam bem amarradas. Pensei em ligar para meu filho, que mora em outra cidade. Não liguei. Ele sempre foi um rapaz bom, mas distante. Sempre achou melhor amar em silêncio do que se meter. Eu não queria que ele viesse como juiz, queria que ele viesse como filho. Decidi escrever uma carta. Carta tem o tempo certo. Carta não pressiona. Carta chega como quem bate de leve no ombro e pergunta se pode entrar. Adormeci no sofá. Acordei quando o dia clareou. O corpo no sofá é um lembrete de que os velhos hábitos ainda tentam me puxar para trás. Levantei com cuidado, arrumei a manta, guardei a almofada e fui para a cozinha. A chaleira cantou outra vez. Fiz café, deixei o pão na mesa. Quando minha filha acordou, trazia um cansaço menos pesado. Disse bom dia. Eu disse bom dia. Meu marido disse bom dia. 3 bom dias são um milagre possível. Eu perguntei sobre a decisão. Ela olhou para o chão, depois para mim, depois para o relógio. Disse que aceitaria a vaga. Eu sorri por dentro e por fora. Ela pediu que eu a acompanhasse até o ponto. Eu disse que sim. Eu disse que era um prazer. O gesto do pedido foi a primeira chave devolvida sem eu pedir. Saímos juntas. A rua tinha cheiro de pão recém-assado e ônibus atrasado. No caminho, ela me contou do teste, do gerente, da sala, da cadeira dura, da caneta emprestada, da caneca de plástico com chá muito doce. Eu a ouvi como quem colhe. No ponto, ela me abraçou. Um abraço demorado, como nos dias em que ia para da escola com a mochila pesada e o cabelo amarrado com fita azul. Eu disse que estaria na janela quando ela voltasse.
Voltei para casa com passos mais firmes. No meio da manhã, peguei o caderno, repeti as 3 frases. Acrescentei uma quarta. Eu, Lúcia, vou aprender a me abraçar. Em seguida, abri a gaveta onde guardo as receitas de família. Peguei o caderno de capa de pano com flores miúdas. Ali, mãos de pelo menos 3 mulheres da minha história anotaram ingredientes e jeitos de mexer, o tempo do fogo, o equilíbrio do sal. Ali, minha avó escreveu que um bom caldo pede paciência. Ali, minha mãe anotou que alho demais é desperdício. Ali, eu rabiscava lembretes com letra apressada. Decidi preparar um prato para amanhã, o preferido da infância da minha filha. Arroz doce com casca de limão. Não para usar comida como perdão barato, para usar comida como pontes. Pontes são necessárias em terra rachada. Voltei ao quarto dela. O armário estava de pé, digno. Passei a mão sobre a madeira como quem faz um carinho. Abri a porta. O vazio do espelho ausente me devolveu um silêncio bom. O espelho novo chegaria no fim do dia. Pensei em deixar uma flor pequena sobre a cômoda. Fui ao quintal, colhi um ramo de alecrim e deitei no móvel. Alecrim tem cheiro de casa limpa. O ramo ficou bonito ali, como uma bênção discreta. Fechei a porta do quarto e fui cuidar do resto do dia. O telefone tocou no começo da tarde. Era a loja dos espelhos. Confirmavam a entrega. Pedi que viessem às 6. Arrumei a sala. Troquei a toalha da mesa por uma de listras. Abri as janelas grandes. Pus música de rádio antiga, aquela que toca boleros com chiado. O chiado me lembra que a perfeição nunca foi o que buscávamos. Enquanto a música tocava, sentei na cabeceira da mesa e puxei de dentro da memória a história do dia em que decidi casar com meu marido. Não foi por fogos de artifício, foi por um gesto pequeno. Ele apareceu na casa da minha mãe, lavou a louça do almoço em silêncio e deixou a cozinha brilhando. Ali eu entendi que amor tem muito de água e sabão. Sorri com a lembrança. Precisávamos reaprender o que o sabão limpa e o que a água não dá conta. Às 4, minha filha mandou mensagem dizendo que estava indo bem, que tinha conseguido preencher os formulários, que começaria em fase de experiência. Eu li devagar, as palavras ocupando a tela como quem chega cansado e feliz. Respondi com um parabéns de 3 linhas. Não exagerei, não diminuí. Ela respondeu com um obrigada sincero. O vento entrou pela janela e mexeu as cortinas. Pensei que talvez a casa tivesse finalmente encontrado um jeito de respirar sem ruído. No final da tarde, o caminhão da loja chegou. 2 homens desceram com cuidado o espelho novo. Embalaram com papel grosso, fita e atenção. O objeto brilhou sob a luz da sala como se fosse um pequeno lago. Levaram para o quarto, apoiaram com pernas de metal, ajustaram as presilhas, conferiram o prumo, limparam os cantos, recolheram o papel. Eu paguei e agradeci. Quando ficaram só o espelho e eu, fechei a porta do quarto e me aproximei devagar. O reflexo devolveu uma mulher de cabelos brancos, pele marcada, olhos vivos. A mulher me olhou sem piedade e sem dureza. Reconheci a moça que eu fui e a velha que estou me tornando. Reconheci as batalhas que perdi e as poucas que escolhi vencer. Encostei a palma da mão no vidro. O vidro devolveu minha palma. Disse baixinho que não voltaria a me abandonar. O espelho não respondeu, mas a mulher do outro lado assentiu. Quando minha filha chegou, já passava das 7. Trazia um cansaço bonito e um sorriso tímido. Eu a levei até o quarto e mostrei o espelho. Ela respirou fundo. Disse que estava lindo. Disse que parecia mais alta diante dele. Eu disse que espelhos firmes nos ajudam a endireitar a postura. Ela riu. A luz do teto fazia um halo pequeno sobre sua cabeça. Olhei e vi a menina que dançava com as mãos erguidas no quintal de terra batida. Por um instante, quis chorar pela distância que impusemos uma à outra. Não chorei. Passei a mão nos cabelos dela. Ela permitiu. O gesto foi um rito breve de reconciliação. Na cozinha, serviu o arroz doce em tigelas brancas. O perfume do limão dançou com a canela. Sentamos as 3 tigelas à mesa. Ele elogiou o ponto do açúcar. Ela riu de verdade. Eu senti no peito a leveza que aparece quando algo volta para o lugar. Depois da sobremesa, abri o caderno e, com um pouco de tremor, tirei do bolso um envelope que guardei por anos. Dentro, um dinheiro que juntei aos poucos, escondido da pressa e do improviso. Eu guardava para uma viagem que nunca aconteceu. Coloquei sobre a mesa.
Disse que aquilo financiaria mudanças pequenas que a casa precisava. Pintura, uma cadeira nova, arrumar a tomada que sempre falha, comprar uma mesa de cabeceira para o quarto dela. Disse que eu queria que ela participasse das decisões. Disse que eu não abriria mão de aprovar cada item. Disse que eu tinha orgulho de ter guardado sem ninguém ver. Meu marido me olhou com admiração. Minha filha abriu um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Pela primeira vez, vi em seus olhos não o cálculo do controle, mas o encanto simples do cuidado. Ficamos combinando coisas. Anotei datas, listei itens, desenhei com setas o que viria primeiro. Estávamos os três apontando para o mesmo mapa. O telefone tocou. Era meu filho. Eu tinha mandado a carta pela manhã com a ajuda da moça do correio. Ele ligou antes da carta chegar, como se tivesse ouvido meu pensamento. Atendi com um alô que já era abraço. Ele perguntou como eu estava. Eu disse que melhor. Ele perguntou se precisava vir. Eu disse que sempre precisamos um do outro, mas que agora era hora de eu me levantar com minhas pernas. Ele riu. Disse que me conhecia, disse que viria no domingo para almoçar. Eu fechei os olhos por um segundo e agradeci sem palavras. Quando desliguei, contei aos dois. O domingo criou uma luz própria no calendário. Mais tarde, minha filha foi para o quarto e eu para a lavanderia dobrar roupas. Gosto de dobrar roupas. Coloco cada peça como se fizesse um pequeno acordo com o tempo. Enquanto dobrava, ouvi a porta do quarto dela se abrir. Ela me chamou. Fui. Estava diante do espelho com um vestido antigo meu nas mãos, aquele com estampa de flores miúdas. Perguntou se eu me importava de ficar com ele por uns dias. Respondi que me importaria se ela o levasse sem pedir. Respondi que, pedindo, eu talvez até a ajudasse a ajustar na costura. Ela sorriu e pediu ajuda. Eu trouxe a caixa de costura. Medi, marquei, alfinetei. Ela me olhava pelo espelho com uma curiosidade triste. Como você aprendeu a fazer tudo isso, mãe? Eu disse que a vida ensinou e que eu estava disposta a ensiná-la também, que só precisava que ela quisesse aprender. Ela não respondeu. Ficou em silêncio. Às vezes, o silêncio é ensino. Quando deitei, a casa respirava um pouco mais leve. Meu marido estava acordado, deitado de lado, me esperando chegar. Ele me contou uma lembrança de quando nossa filha tinha 8 anos. Contou de um desenho que ela fez de nós dois no papel pardo da escola. Disse que no desenho eu estava ao lado de uma panela enorme e sorria. Disse que nunca mais esqueceu daquela alegria desenhada. Eu escutei. Escutar o duelo de lembranças do outro é um trabalho bonito. Ele me desejou boa noite com um beijo discreto na testa. Eu dormi com a certeza de que a velha casa talvez aguentasse mais um tanto de vida. No dia seguinte, acordei cedo e vesti uma blusa azul de bolinhas, a mesma que ele dizia que me deixava parecendo professora chata. Coloquei a blusa para mim. Quem diz o que me veste sou eu. Fiz café, arrumei a mesa, deixei um bilhete para minha filha com 3 linhas. Orgulho do passo. Conte comigo, volte para casa. O bilhete ficou ao lado de uma maçã vermelha. Voltei ao quarto e encontrei na cômoda um papel dobrado. Era dela. Mãe, não prometo milagre. Prometo tentar. Não mexa nas minhas coisas sem mim. Eu também não mexo nas suas. Te amo. Segurei o papel com as 2 mãos. Os olhos arderam. Eu aceitei a regra dela com o mesmo respeito com que pedi que aceitasse a minha. Mãe e filha. 2 mulheres aprendendo fronteira. Amanhã foi de arrumação. Tiro, limpo, recoloco. Joguei fora o que não servia. Separei o que podia ser doado. Criei um canto de objetos da família que mereciam respiro. Coloquei o porta-retrato do cachorro sobre a estante, do lado das chaves e das velas. Outra fotografia do nosso casamento foi para a parede da sala, em moldura simples. Quando preguei o prego, meu braço doeu por dentro. A idade mostra que força não some, só pede pausa. Eu parei e respirei. A pausa é amiga da permanência. No fim da manhã, uma vizinha bateu para pedir açúcar. Dona Alzira, faladeira, olhos curiosos que captam tudo. Entreguei o açúcar e ela ficou na porta contando novidades do prédio. Eu ouvi metade. A outra metade eu guardei para depois. Gosto de notícias pequenas, mas naquele dia eu preferia ouvir a música do próprio corpo. Enquanto Alzira falava, minha filha passou pelo corredor com a bolsa a tiracolo e o cabelo preso. Alzira elogiou, disse que estava bonita, perguntou onde ia.
Ela respondeu sem contar detalhes. Eu a abençoei com os olhos. Ela entendeu. Saiu com passos que não batiam a porta por trás. Quando ela voltou à noite, trazia uma sacola com pão e queijo. Disse que queria colaborar com o jantar. Fiquei feliz. Jantamos pão com queijo, tomate, azeite e riso tímido. Depois do jantar, ela se trancou no quarto por um tempo. Quando saiu, trouxe um envelope grosso. Colocou sobre a mesa. Disse que ali havia contas antigas, contratos, papéis que ela tinha escondido por vergonha. Pediu que eu lesse com ela e que a ajudasse a resolver. Pediu ajuda. Ajuda não como ordem, ajuda como pedido. Eu disse que sim. Disse que faríamos isso juntas, com calma, com planilha caseira, com lápis, borracha e uma tesoura para podar o que não podia mais acontecer. Abrimos o envelope. Espalhamos os papéis na mesa como quem espalha cartas. Eu fui separando por datas e por urgência. Ela ficou anotando saldos e vencimentos. Meu marido trouxe uma calculadora antiga e foi somando e subtraindo. Éramos 3 diante de um problema que antes era só meu sem que eu soubesse. Em 2 horas, tínhamos um quadro. Em 2 horas, tínhamos um plano. Ela respirou aliviada. Eu também. Ele também. Fechamos o envelope com menos medo. Guardamos na gaveta certa com o nome certo. E eu escrevi no caderno mais uma frase. Eu, Lúcia, não vou mais administrar o mundo com o coração e as contas com os olhos fechados. O mundo e as contas precisam da mesma luz. Antes de dormir, minha filha veio ao meu quarto, encostou na porta e perguntou se eu queria que ela fizesse o almoço do domingo. Eu disse que sim. Disse que meu filho viria. Disse que poderíamos cozinhar juntas. Ela sorriu. Perguntou o que ele gostava de comer. Eu disse que ele sempre amou frango assado com batatas e alecrim. Ela anotou no celular. Eu corrigi de leve o tempero imaginário. Ela riu. Festas pequenas voltavam ao calendário. Deitei tarde. A casa já estava muda. O vento batia na persiana com um ritmo paciente. Agradeci por ter sobrevivido à tempestade da concha e ao terremoto do armário. Agradeci por estar viva para ver o espelho novo. Agradeci por ter conseguido dizer não e, com o mesmo fôlego, dizer sim ao que importa. Adormeci com a imagem das margaridas na sala e do ramo de alecrim sobre a cômoda. 2 plantas, 2 promessas, 2 lembretes de que a vida precisa de repetição do bem. No amanhecer, acordei com a vontade de abrir todas as janelas. Abri. A luz entrou sem pedir licença. A poeira dançou no ar e eu não me incomodei. A poeira tem vida quando a luz existe. Fui para a cozinha, peguei a concha e toquei a borda da panela vazia. O som era claro como metal novo. Eu sorri. A concha não era mais inimiga, era ferramenta. E o silêncio, que antes me esmagava, agora me escutava. A casa onde o silêncio gritava estava aprendendo a falar comigo. Eu prometi continuar respondendo. Prometi continuar de pé. Prometi continuar. Se você gosta das nossas histórias e quer nos ajudar a continuar contando relatos reais como esta, se inscreva no canal. Isso ajuda muito e faz com que mais pessoas encontrem coragem nas próprias dores. O domingo chegou com cheiro de frango assado e esperança. Acordei antes do sol, como sempre. Enquanto lavava as batatas, pensei em quantos domingos eu vivia em silêncio, apenas obedecendo ao ritual do almoço em família, sem perceber que o ritual tinha virado prisão. Mas aquele seria diferente. Havia algo novo no ar, um cuidado tímido, mas sincero, rondando a casa. Minha filha apareceu na cozinha ainda de pijama, os cabelos presos num coque improvisado. Sorriu meio envergonhada e perguntou onde estava o alecrim. Eu apontei o pote na janela. O gesto dela, simples, foi um presente. Ver minha filha cozinhando comigo, dividindo o mesmo espaço que antes era campo de guerra, me trouxe uma calma antiga, quase esquecida. Preparamos juntas. Ela cortava, eu temperava. Não falamos muito. O silêncio dessa vez não doía. Era o silêncio de quem começa a se entender sem precisar de palavras. Meu marido arrumou a mesa com cuidado. Colocou pratos iguais, talheres alinhados, flores frescas no centro. Vi nele um esforço discreto de voltar a ser parte da família, e isso já bastava. Quando o relógio marcou 11h30, o som da campainha ecoou pela casa. Meu coração pulou. Era o meu filho, o mais velho. Fazia meses que não o via. Abri a porta e o abracei como se fosse o primeiro e o último abraço da vida. Ele cheirava a estrada,
a saudade e a paz. Entrou com um sorriso grande, trazendo uma garrafa de vinho e um bolo de chocolate. Cumprimentou o pai, depois olhou para a irmã. Houve um segundo de tensão no ar, e então ele a puxou num abraço. Ela demorou para retribuir, mas retribuiu. Foi rápido, mas sincero. Aquilo bastou para mim. O almoço começou com risadas tímidas. O frango dourado no centro da mesa, as batatas brilhando no azeite, o cheiro do alecrim se espalhando pela casa. Meu filho contou histórias do trabalho, minha filha comentou sobre a nova rotina, meu marido arriscou uma piada que não contou fazia anos. Eu apenas observava, como quem assiste ao próprio coração aprender a bater em ritmo novo. Depois do almoço, fomos para a sala tomar café. Meu filho tirou uma foto de nós 4. Disse que queria guardar aquele momento, porque mãe feliz é coisa rara e preciosa. Ri. Ele sempre teve um jeito de dizer a verdade como quem faz carinho. Minha filha me olhou e, por um instante, vi ternura nos olhos dela. Uma ternura que não via desde que ela era menina. A mesma ternura que um dia me fez acreditar que o amor é o fio que costura o que a vida rasga. À tarde, enquanto os dois conversavam, sentei na varanda. O sol tocava a parede com uma luz quente e calma. Peguei meu caderno e escrevi: hoje, minha casa parece respirar comigo. Hoje, o amor voltou, não como antes, mas do jeito certo. Fechei o caderno e fiquei olhando o céu se pintar de laranja. Pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia medo do amanhã. Senti gratidão. À noite, quando todos já dormiam, passei pela cozinha e encostei a mão na concha pendurada. Ela estava limpa, brilhando à luz fraca da lâmpada. Sorri. Aquilo que um dia foi símbolo da minha dor, agora era apenas uma lembrança distante. Um marco do dia em que comecei a viver por mim. E ali, em silêncio, prometi uma coisa a mim mesma. Nunca mais deixarei que o amor de alguém me faça esquecer do amor por mim. O relógio marcou meia-noite. O mundo dormia. Mas eu, Lúcia, estava desperta, viva, inteira e finalmente em paz. Na segunda-feira seguinte ao almoço, a casa parecia suspirar. Cada canto tinha um som diferente, como se as paredes tivessem desarmado os ombros. Lavei a louça devagar, o sol entrando pela janela e o cheiro de sabão lembrava a infância. Por anos eu lavei pratos em silêncio, como quem pede perdão ao mundo por existir. Naquela manhã, eu lavava porque queria ver a água correr. Depois do domingo, algo mudou. Minha filha saiu cedo para o novo emprego, penteada, de blusa clara, com uma expressão que eu não via desde os 20 anos dela. O som da porta se fechando atrás dela não era mais ameaça. Era o barulho de uma vida começando de novo. Quando fiquei sozinha, fui até o quarto e peguei uma caixa de papelão que guardava no alto do armário. Dentro havia cartas antigas, algumas que escrevi e nunca enviei, outras que recebi e nunca respondi. Cada envelope era um pedaço de mim congelado no tempo. Sentei na beira da cama, com a caixa no colo, e comecei a abrir uma por uma. A primeira era para minha mãe. Escrevi depois do nascimento da minha filha, quando me senti perdida. Eu dizia: mãe, ninguém me avisou que amar tanto doía. Sinto falta de como você me fazia café e fingia que eu não chorava. Nunca enviei. Minha mãe morreu sem saber que eu precisava dela mesmo adulta. Guardei a carta, mas as palavras nunca deixaram de morar em mim. A segunda carta era para meu marido, escrita num caderno velho em uma noite de briga silenciosa. Eu dizia: não quero que você me veja como parte dos móveis. Quero que perceba quando corto o cabelo. Quero que note que eu existo. Não tive coragem de mostrar. Durante anos, o medo do conflito me fez engolir tudo, mas o silêncio cobra caro. A terceira era para minha filha. Foi escrita no dia em que ela me chamou de inútil pela primeira vez. As mãos tremiam quando escrevi. Você não nasceu para me ferir, mas sem perceber, virou a minha sombra. Eu te amo, mas preciso aprender a me proteger de você. Guardei a carta e chorei até dormir. Naquele dia, decidi que era hora de libertar tudo o que ficou preso. Peguei um envelope branco e escrevi uma nova carta, não para o passado, mas para mim mesma. Lúcia, você sobreviveu ao que achava que a destruiria. Você foi chão quando todos pisaram. Você calou quando o mundo gritou. Agora é hora de falar, não com raiva, com verdade. Fechei o envelope e deixei sobre a mesa da sala. Não era uma carta para enviar, era um lembrete de que eu existo. À tarde,
Minha filha chegou mais cedo. Tinha o rosto cansado, mas os olhos vivos. Disse que o primeiro dia foi difícil, mas bom. Que teve medo de errar, mas conseguiu sorrir. Enquanto falava, vi nela um reflexo meu. A mulher que tropeça, mas continua. Fiz café, servi nas xícaras brancas e o cheiro de torradas preencheu a sala. Ela viu o envelope na mesa e perguntou o que era. Respondi. Uma carta que finalmente consegui escrever para mim. Ela não perguntou mais nada, mas me abraçou de repente. Um abraço curto, sincero, sem desculpas. Senti o coração dela batendo contra o meu, como quando era criança. E percebi que, às vezes, o amor volta do jeito mais silencioso possível, sem pedir perdão, apenas ficando. Naquela noite, escrevi mais uma linha no meu caderno. Não é tarde para começar. Nunca é tarde para se escolher. E dormi com a janela aberta, o vento leve tocando as cortinas e o coração calmo, como quem, depois de décadas, aprende que amor próprio também é forma de oração. Naquela sexta-feira, o sol estava diferente. Tinha uma claridade quente, dessas que fazem a gente lembrar de tempos antigos. Eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando a campainha tocou. Achei que fosse o carteiro ou a vizinha, mas, quando abri a porta, meu corpo estremeceu. Era Rita, minha antiga amiga. Não havia quase 15 anos. Foi ela quem me segurou nos piores dias depois da doença da minha mãe. Foi ela que me ensinou a rir das pequenas tragédias domésticas. E também foi com ela que rompi a amizade depois de um mal-entendido causado pela minha própria filha. Quando, movida por ciúmes, ela espalhou que Rita havia falado mal da família. Posso entrar, Lúcia? Ela perguntou com um sorriso hesitante. Por um segundo, pensei em negar. Tantos anos de mágoa, tantas palavras não ditas. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a mulher nova que estou me tornando, disse sim. O cheiro do almoço invadiu a sala. Rita olhou em volta, elogiou a casa, comentou que tudo parecia mais vivo. Sentou-se na cadeira de costume, a mesma de tantos cafés e conversas de outrora. Soube pela Alzira que você está diferente, ela disse. Sorri. Acho que finalmente aprendi a existir, Rita. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Depois, ela me contou o motivo da visita. Estava de mudança para o bairro e queria pedir desculpas. Eu não devia ter sumido daquele jeito, confessou. Você tentou me explicar e eu não quis ouvir. Aquelas palavras, simples, abriram uma represa dentro de mim. Não foi só culpa sua, Rita, respondi. Eu também me calei. Deixei que outros falassem por mim. E quando a gente cala, o silêncio inventa histórias. Rimos e choramos juntas. O riso dela ainda tinha o mesmo som de antigamente. Uma gargalhada aberta, livre, que enchia a casa de verdade. Falamos da vida, dos filhos, das dores, das pequenas vitórias que só quem envelhece entende. No meio da conversa, minha filha chegou. Quando viu Rita, parou na porta. Por um momento, o ar ficou pesado. Rita se levantou, foi até ela e disse apenas: Você cresceu. Minha filha abaixou os olhos. Ficaram as duas ali, frente a frente, sem saber como costurar o passado. Então, com voz baixa, minha filha murmurou: Fui eu quem mentiu, Rita. Eu criei a confusão. Eu estava com raiva da minha mãe e quis afastá-la de todo mundo. Me perdoe. A sala ficou muda. Eu não respirei. Rita se aproximou, segurou o rosto dela e disse: Você me feriu, mas me devolve a paz agora. Está perdoada. Choramos as três. Foi o choro mais limpo da minha vida. Um choro que lavou anos de poeira emocional. Depois que Rita foi embora, minha filha me abraçou e disse: Mãe, eu não sabia o mal que fiz. Eu era uma mulher triste tentando chamar atenção. Abracei de volta. Agora você é uma mulher corajosa tentando consertar o que quebrou. E isso muda tudo. Passei o resto da tarde escrevendo no meu caderno. Quando o passado bate à porta, nem sempre vem cobrar. Às vezes, vem para devolver o que ficou em suspenso. Naquela noite, olhei para o espelho do quarto e percebi algo diferente. Meus olhos não carregavam mais o cansaço antigo. O tempo não tinha me roubado. Tinha me devolvido o que eu não sabia guardar. Adormeci com o coração leve e, pela primeira vez em muito tempo, tive um sonho bonito. Eu, minha filha e Rita andando pela praia, rindo, com o vento levando embora tudo que não precisava mais ficar. O amanhecer daquele sábado tinha uma luz calma, como se o céu quisesse me abraçar.
Abri as janelas da cozinha e o vento frio da manhã entrou sem pedir licença. A cortina dançou e por um instante eu senti vontade de dançar também. Fazia tempo que não sentia leveza logo cedo. O café borbulhava na cafeteira e o cheiro de pão quente se espalhava pela casa. Minha filha ainda dormia, exausta depois de uma semana de trabalho. Meu marido lia o jornal na sala, de óculos novos, o rosto mais tranquilo. Tudo estava em ordem. E mesmo assim, dentro de mim, algo pulsava diferente. Uma vontade antiga de olhar para fora das paredes. Peguei o caderno onde vinha escrevendo desde o dia da concha. Folheei as páginas e encontrei trechos que me fizeram sorrir e outros que ainda doíam. Percebi que, ao escrever, eu estava costurando os pedaços de mim mesma, e que aquela costura já formava um tecido inteiro. Escrevi mais uma linha. Hoje é o dia em que eu me escolho, não por egoísmo, mas por amor à vida. Fechei o caderno e decidi sair. Peguei minha bolsa e minhas chaves, as chaves novas, que agora pertenciam apenas a mim, e caminhei até a praça do bairro. O chão ainda estava úmido do sereno da madrugada. As árvores pareciam mais verdes do que ontem. Sentei num banco de madeira e respirei fundo. A cidade acordava devagar. Vi mães empurrando carrinhos, crianças rindo, casais conversando, velhos alimentando pombos. Todos tinham algo em comum, pertenciam a si mesmos. Eu também queria pertencer a mim. Tirei o celular da bolsa e mandei uma mensagem curta para minha filha. Volto logo. Fui respirar um pouco. Ela respondeu com um coração, um simples coração, e isso bastou. Caminhei até a beira do lago da praça e me vi refletida na água. O reflexo me devolveu uma mulher que já não esperava ser salva por ninguém. Havia rugas, sim. Havia marcas, lembranças, falhas, mas havia luz. Uma luz que eu mesma acendi. De repente, uma senhora se aproximou, vendendo flores. "Quer uma, moça?" ela perguntou. Sorri com o termo moça e comprei uma margarida. Coloquei a flor no cabelo, sentindo o toque leve das pétalas. Aquela flor era o símbolo do que eu queria ser. Simples, viva, presente. Enquanto voltava para casa, percebi o quanto o caminho parecia curto. Antes, cada rua me parecia longa, como se eu andasse com pedras nos bolsos. Agora, cada passo era leve. A dor ainda existia, mas já não pesava. Ela me ensinava. Quando entrei em casa, minha filha estava preparando o almoço. "Mãe, pensei em fazer sopa hoje", disse ela sorrindo. Por um segundo, o som daquela palavra, sopa, me atravessou como um eco distante, mas não doeu. Sorri de volta. "Perfeito", respondi. "Vamos cozinhar juntas." E ali estávamos. Duas mulheres, duas histórias que se quebraram, tentando reconstruir o amor com colher e paciência. Enquanto mexíamos a panela, olhei para ela e disse: "Sabia que essa sopa tem gosto de recomeço?" Ela riu. "Tem gosto de perdão, mãe." Nos olhamos em silêncio. Um silêncio bom, daqueles que não machucam mais. Meu marido entrou, sentou-se à mesa e ficou observando. "Vocês estão diferentes", disse ele. "Estamos vivas", respondi. Depois do almoço, fui até o quarto e pendurei a concha no gancho da parede, não como lembrança da dor, mas como símbolo de sobrevivência. Cada vez que eu olhar para ela, quero lembrar: ninguém me quebrou. Apenas me moldaram para caber no tamanho certo da minha força. Sentei na cama, peguei o caderno e escrevi a última página. Eu, Lúcia, me perdoo. Eu, Lúcia, me respeito. Eu, Lúcia, me escolho. Fechei o caderno, respirei fundo e deixei a luz da tarde entrar pela janela. O vento bagunçou meus cabelos, e eu deixei. Não era mais sobre controlar tudo, era sobre sentir. E enquanto o sol se despedia devagar, pensei em todas as mulheres que vivem caladas dentro de suas próprias casas, acreditando que silêncio é amor. Quis dizer a elas, e digo agora, com a voz serena e firme de quem finalmente entendeu: amar não é se apagar, é se iluminar junto. E se hoje você me ouve, lembre-se, nunca é tarde para se escolher. Nunca.